Você já teve vontade de falar com o Senhor, de conversar com Deus, de pedir algo para Deus, mas se sentiu inferior, incapaz, não merecedor? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sobre de fato quão nós somos incapazes, inferiores, não merecedores de falar com Deus. E o quanto nós precisamos de um mediador. Quero meditar com vocês em um texto da palavra de Deus, onde um homem muito conhecido por nós, muito conhecido através da palavra do Senhor, ele também expressa isso no momento de sofrimento, de dor e de angústia, o quanto ele necessitava de um mediador. Eu estou falando de Jó. Eu quero ler com vocês Jó, capítulo 9, versículo 33. A palavra vai nos dizer assim: Jó, antes de eu ler o texto, deixa eu dar um contexto para vocês. Jó, todos sabem, está passando por um momento de angústia, de tribulação, de sofrimento, de dor. Os amigos de Jó, eles começam a acusar Jó de estar em pecado ao invés de ajudá-lo. Eles começam a acusar, olha, Jó, tudo isso está acontecendo com você porque você está em pecado. Tem alguma coisa oculta aí que você não quer revelar. Vamos lendo esse livro de Jó, que raiva que dá desses amigos, né? E às vezes, né, em alguns desses momentos, eu me pego pensando quanto eu, muitas vezes, sou esse tipo de amigo, quantas vezes nós somos esse tipo de amigo, né? Tem alguém passando por um momento de angústia, e a gente vai lá e em vez de ajudar, acaba acusando. Mas é sobre isso que eu quero falar. Só aqui dando um pano de fundo sobre o que a gente está lendo no livro de Jó, né? Dando um contexto aqui até chegar no capítulo 9. Então tem esses amigos acusando ao invés de ajudar. Jó está passando por um momento de angústia, de tribulação, de sofrimento. Jó, ele começa a achar que Deus não está mais com ele, né? Então, no capítulo 9, a partir do verso 33, ele vai falar algo interessante para nós. Ele vai nos dizer assim: quem dera houvesse alguém que servisse de árbitro entre nós para pôr as mãos sobre ambos. Jó, ele está falando agora sobre a situação dele com Deus. Ele fala, olha, quem dera tivesse alguém para ser o árbitro, ou seja, para julgar, para ser um juiz, para ser um mediador entre nós dois, Senhor, entre mim e você, para pôr as mãos em você e para pôr as mãos em mim. Alguém que afastasse de mim a vara de Deus, ou seja, o castigo, a punição, para que o seu terror não mais me assustasse. Então eu falaria sem medo. Aí Jó finaliza, versículo 35. Mas esse não é o caso. Jó termina essa reflexão de uma forma triste, de uma forma angustiante, de uma forma preocupante. Jó está pedindo que tivesse um árbitro, que tivesse um mediador, que tivesse alguém que olhasse para a causa de Jó e olhasse para Deus e conversasse entre os ambos e pudesse equilibrar essa equação e pudesse agora fazer algo de bom. Jó está clamando para um mediador, né? Como eu comecei esse vídeo, quantas vezes a gente já não quis conversar com o Senhor e se sentiu indigno? Achou que não era merecedor, capaz de chegar até Deus e pedir e conversar e falar. E como eu argumentei no começo do vídeo e volto a repetir, de fato, nós, como seres humanos, não somos capazes. Não é pelo fato só de sermos seres humanos, porque o Senhor nos criou assim, mas é pelo fato do nosso pecado, do nosso coração ser inclinado para o mal, né? Que nós não temos mesmo a capacidade de se chegar até Deus sozinhos. Deus não pode ouvir a oração de um pecador. Deus não pode ouvir a oração ou o clamor de uma pessoa que não anda pela sua palavra, pelos seus caminhos. Então, Jó começou a entender isso e já falar, olha, que pena que isso não acontece. Eu queria que tivesse um árbitro, eu queria que tivesse um mediador. Quantas vezes, meu irmão, talvez você está passando por essa situação, você ora e acredita que Deus não está respondendo. Você fala, você clama, você chora, você louva e acha que Deus não está recebendo aquilo. E nós precisamos entender que, assim como Jó, nós precisamos de alguém que nos represente diante de Deus. Nós precisamos de alguém que chegue e leve até a nossa causa até o Senhor, né? Na antiga aliança, no Antigo Testamento, nós vamos ver que o povo de Israel eles eram representados pelos sacerdotes. Então eles não
não podiam, né, fazer as suas petições, aquilo que eles queriam, os seus votos diretamente com Deus, não. Era o sacerdote que representava o povo diante de Deus. Então o sacerdote pegava as causas, pegava os propósitos, pegava os planos, pegava o ano, pegava os pecados desse povo, ia, sacrificava, orava e intercedia e clamava diante de Deus por esse povo. Então você percebe que desde a antiga aliança você tem a necessidade de um mediador, de alguém que chegue diante de Deus para nos representar. E na nova aliança, perdão, agora no Novo Testamento, na nova aliança, a necessidade de um representante, ela continua. Não é que ela foi anulada, não. Ela continua. Só que o Senhor, ele decidiu nos dar um representante. Sabe, aquilo que Jó clamou, aquilo que Jó pediu, aquilo que Jó achou que seria a solução dos problemas dele, de fato seria, hoje está disponível para nós. E eu quero ler um texto com vocês também. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, vai nos dizer assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Há um só Deus e há um só mediador, Cristo Jesus. Eu repito, nós precisamos de um mediador. O Senhor, ele não recebe as nossas orações por nós mesmos, nosso clamor, assim como Deus não recebeu de Jó por ele mesmo, quando ele fala, olha, se tivesse um árbitro, se tivesse alguém aqui entre nós que pudesse colocar a mão em Deus e pudesse colocar a mão em mim e ser esse juiz para equilibrar essa balança, nosso clamor tem que ser o mesmo. Só que aquilo que Jó orou, o Senhor já disponibilizou para a gente na nova aliança. Nós temos um mediador, nós temos alguém que colocou a mão em Deus, porque o Senhor Jesus, ele é 100% Deus. Nós temos alguém que colocou a mão no homem, né? A palavra vai dizer que em tudo ele foi tentado, ou seja, ele tinha a natureza 100% humana também, mas ele não pecou. Então nós temos um mediador, nós temos um árbitro. Aí já vai falar, ai, se tivesse alguém que se afastasse de mim a vara, a ira, Deus. A palavra vai nos dizer que a cruz, ela era Deus satisfazendo a sua ira, satisfazendo a sua justiça em Cristo, para que nós fôssemos livres da justiça, para que nós fôssemos livres da ira de Deus. Então teve alguém que afastou de nós a ira de Deus. Jó termina o clamor dele, né, no versículo 35, mas isso não é possível, não tem ninguém. Hoje nós podemos falar diferente, para nós isso é possível. Hoje nós podemos nos achegar até Deus. Hoje nós podemos orar com confiança. Hoje nós podemos louvar. Hoje nós podemos clamar. Porque há um mediador. Não porque nós não precisamos mais de mediador. Há um mediador. Só que esse mediador, esse árbitro, essa pessoa que nos liga com Deus, não é mais um homem. Não é mais apenas um sacrifício que nós temos que oferecer diariamente ou todos os anos. Não. Foi um único sacrifício. É um homem que é perfeito, que não falha. E esse homem é Cristo Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, é o nosso representante. O clamor que Jó fez diante de Deus, hoje nós podemos nos achegar diante do Senhor com confiança, porque há um mediador. Há alguém que leva as nossas orações para Deus, Jesus. Há alguém que afastou de nós a ira de Deus, Jesus. Há alguém, meu irmão, que escuta o seu clamor, que escuta a sua aflição e que leva essa aflição, esse clamor para Deus. O nome dessa pessoa é Cristo Jesus. Ele é o nosso Salvador. Então, se você olhar para o texto que nós acabamos de ler, em Jó, no capítulo 9, você vai ver que, de uma forma profética, aquilo apontava para uma necessidade de um mediador. A necessidade de alguém que interferisse, né, no nosso relacionamento com Deus. E essa pessoa foi dada pelo próprio Deus, que é o Filho Jesus. Então, nós precisamos agora viver um relacionamento com Deus, baseado na nova aliança. Nós temos um mediador. Nós temos um homem, nós temos uma pessoa que nos conecta com o Senhor, que é Cristo Jesus. As nossas orações são ouvidas por causa de Cristo.
o seu clamor é ouvido por causa de Cristo. Talvez, só talvez, meu irmão, a sua oração não é respondida, o seu clamor não está sendo respondido, porque você está se relacionando com Deus, orando, baseado no seu merecimento, na sua capacidade. Posso te falar, nós não somos capazes, nós não somos bons o suficiente, nós não somos dignos de que Deus nos escute. Mas uma pessoa que é Cristo. E quando nós oramos no nome de Jesus, quando nós nos relacionamos com o Senhor, baseado na nova aliança em Cristo Jesus, a nossa oração é respondida. O Pai nos escuta, o Pai nos atende e o Pai atende a oração do Filho, de Cristo Jesus. Então, ore no nome de Jesus. Se relacione com Deus baseado na nova aliança, no sangue que foi derramado por mim e por você. Lembre desse texto, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus, Ele é o único Senhor, e há um só mediador. Deixa eu te falar, o seu pastor não é um mediador entre você e Deus. O padre não é um mediador entre você e Deus. Você que é esposa, né, e está assistindo esse vídeo, seu marido não é um mediador. Você que é filho, seus pais não podem ser mediador entre você e Deus. Não, 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 não. Só há um, Cristo Jesus. Quando você acessa a Cristo, você tem livre acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. Creia nessa palavra, ore no nome de Jesus, viva uma vida com confiança, baseada na obra de Cristo Jesus, por mim e por você. E se essa mensagem trouxe algum esclarecimento, alguma luz ao seu coração, eu peço que você curta esse vídeo, eu peço que você se inscreva nesse canal, eu peço que você compartilhe essa mensagem no nome de Jesus.